a gravação de lá não chega para cá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, a comissão de autoavaliação. A comissão de autoavaliação do mestrado profissional é composta por mim, pela professora Aline, pela professora Denise, que está de férias, por isso ela não está aqui conosco, pela Fernanda Delgado e o Ian, que são representantes de SEM, e pela Valéria, que é a representante dos servidores técnicos administrativos. Tá? A nossa dinâmica, gente, a gente pensou a nossa dinâmica específica aqui com vocês. Nós vamos fazer uma breve apresentação, tá? Falar um pouquinho mais ainda da autoavaliação, com algumas especificidades, apresentar os resultados de um questionário que foi aplicado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a professora Aline vai explicar, na sequência, o que a gente gostaria, né, a forma como a gente gostaria de ter a participação de vocês nesse estágio em que a gente está do processo de autoavaliação. Eu espero que, ao final, a gente consiga ter ainda alguns minutos, né, para discussão, para abrir a palavra para vocês, para alguma manifestação. Acredito que a gente não vai ter, né, o tempo tão amplo quanto a gente gostaria, mas, como eu disse, nós vamos ter outros momentos para que a gente tenha uma discussão mais à vontade, né, com maior participação de todo mundo. E a Aline vai explicar também que uma das ferramentas que a gente vai usar nessa etapa que a gente está é um formulário para vocês responderem. E lá, diferente do que a professora Silvia apresentou, a gente não vai ter um momento aqui, a gente não pensou um momento aqui de avaliação do seminário. A gente criou um espaço lá no formulário que vocês vão responder para avaliar essa atividade de hoje, tá bom? Então, eu vou projetar aqui a minha apresentação. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar. Entrou para você? Sim, Luísa. Eu vou agora ficar só vendo a minha apresentação, não consigo mais ver vocês, nem o chat, qualquer coisa, Aline, você pode, né, me interromper, se necessário, tá? Você desculpa a indelicadeza, Aline, eu nem abri a palavra para você. Você quer comentar alguma coisa, se manifestar depois? Não, depois eu me apresento, fica à vontade. Tanta gente, tem toda a sequência e tem o cronograma, sem problema. Isso, a gente fica preocupada com o tempo e a gente acaba atropelando. Você não, de forma alguma. Delicadeza, tá? Mas você vai ter o seu momento, aí você fica à vontade. Nada, sem problema, Luísa. Bom, então esse seminário ele foi pensado, né, para ser o ponto de partida, como já foi dito, desse processo de autoavaliação, junto com vocês, que são os discentes da turma agora vigente no nosso mestrado profissional. E a gente fez esse convite, né, para vocês de manhã, com esse abraço, com essa acolhida, porque, como já foi dito muitas vezes, esse processo ele só faz sentido se ele for participativo e colaborativo. Toda a comunidade acadêmica deve estar envolvida, porque o curso, né, ele é estruturado, ele é configurado por todos nós, né? Somos nós que construímos esse curso juntos. Então, nós temos que, juntos, fazer a autoavaliação do nosso mestrado profissional. Então, fica esse convite. A gente está, nesse momento, iniciando, mas é uma etapa que vocês vão ver que ela ainda é longa e ela vai envolver uma série de turmas, né? Muitas vezes a turma vai participar de algumas etapas e outra turma vai vir, vai participar das etapas seguintes e aí a gente vai caminhando. Então, já foi dito lá no vídeo um pouco sobre a autoavaliação, o que ela envolve, né? E a gente tem nos documentos que a gente, né, tem de referência, citam algumas das etapas do processo de autoavaliação. De forma muito geral e muito resumida, né, ela é composta pela autoavaliação diagnóstica, que é o momento em que a gente está agora, né, é fazer o diagnóstico, tirar o retrato de como está o nosso curso, como que é o curso mestrado profissional, né? Como ele se organiza, por quem que ele é composto, quais são as pessoas que participam dele, qual o perfil dessas pessoas, como que se organiza a estrutura curricular, a infraestrutura, enfim, né? É um retrato de como que o curso como que ele está. É nesse estágio que a gente se encontra, fazendo uma série de análises de documentos, lendo muitos
materiais. Se vocês terem ideia, a gente consultou o currículo Lattes de um por um, né, de quem já passou pelo mestrado profissional. Então, tem sido um trabalho de muita dedicação, de muita imersão em uma série de arquivos que a gente tem sobre o mestrado profissional. E a gente está caminhando para a segunda etapa, que é a de definição do padrão de qualidade do curso, né? A gente vai tirar um retrato de como que o curso é, como que ele está. E onde que a gente quer chegar, né? Dentro da estrutura que existe, a gente quer alguma coisa diferente do que existe hoje. A gente tem alguns parâmetros que a gente enxerga como um curso que é de qualidade. Então, essa definição desse padrão, né, do que é satisfatório, o que é insatisfatório, é que a gente precisa muito da participação de todos da comunidade, para, junto conosco, comissão, definir esse padrão. E uma das etapas, talvez, que a gente use para definir esse padrão é a elaboração de um modelo, que a gente chama de modelo teórico-lógico, né? Existe toda uma teoria por trás dessa metodologia, que é a gente, mais ou menos, criar um fluxograma, uma organização de como que é a estrutura do curso, como que o curso funciona, quais pessoas estão envolvidas no funcionamento do curso, enfim. É um modelo representativo, esquemático, né, do que acontece na realidade, né? Vocês trabalham muito aí com modelos, por exemplo, de determinação social da doença, alguns já leram um pouco sobre isso, que esquematiza, né, que tenta representar numa forma de figuras e esquemas o que é a realidade, né? O que é a condição social, por exemplo, e tudo mais. A mesma coisa, o modelo teórico-lógico que a gente pretende elaborar do nosso curso, com a participação de todos vocês e dos docentes, enfim, de todos, como a gente já disse, atores envolvidos aí com o mestrado profissional. E a partir dessa definição desse padrão de qualidade, onde que a gente quer chegar, a gente vai ter que também elaborar um planejamento, né, de como que vai se dar a autoavaliação de tempos em tempos. Então, a gente está só, como já foi dito, na primeira etapa desse processo de autoavaliação, que é mais longo, né? De tempos em tempos, nós vamos ter que elaborar ciclos autoavaliativos para ver se aquele padrão de qualidade que foi definido está sendo alcançado, né? Que indicadores nós vamos usar para poder avaliar se esse padrão de qualidade está sendo alcançado ou não. E esses ciclos autoavaliativos, eles provavelmente vão seguir a periodicidade da avaliação quadrienal da CAPES, né? A avaliação externa que foi citada lá no vídeo explicado para vocês. A avaliação que a CAPES faz quando ela dá aquela nota. O curso ele é conceito 4, 5, 6, 7, conceito de excelência. Essa avaliação, essa nota, né? Ela é resultado da avaliação externa. E a gente pretende seguir na autoavaliação a periodicidade da própria avaliação externa da CAPES. Então, nós estamos agora na primeira metade, né, do ciclo da avaliação da quadrienal, que começou em 2021 e vai encerrar em 2024. Então, provavelmente, o ciclo de autoavaliação vai acompanhar essa periodicidade. E, durante todo esse processo, todas essas etapas vão estar envolvidas sempre, constantemente, a sensibilização. Esse momento que nós estamos aqui agora é um momento de sensibilização da comunidade para a importância do processo de autoavaliação. Porque, como eu disse, vocês, né, a turma de vocês vai defender, vai finalizar o curso, vai vir uma outra turma. A gente tem que estar o tempo todo, mesmo com uma mesma turma, lembrando, sensibilizando, reforçando a importância desse processo, tá? Aqui eu vou passar muito rapidamente, porque já foi mencionado, né, lá no vídeo, essa sequência. A nossa comissão foi instituída em outubro de 2020. Primeiro, a nossa comissão específica do mestrado profissional apenas formada por docentes. E ano passado, né, com o ingresso da turma de vocês, a gente conseguiu incorporar representantes discentes e, mais recentemente, uma representante dos servidores técnicos administrativos. A comissão que foi criada lá em 2019, né, a primeira comissão da etapa preparatória em 2019, quando foi feito o seminário, que foi, né, mencionado no vídeo que a gente discutiu, foi o primeiro momento de discussão sobre autoavaliação dentro do nosso programa. Essa comissão, ela inicialmente conseguiu identificar algumas políticas e ações avaliativas que o programa já realizava ao longo da sua existência, visando incrementar tanto a qualidade do ensino quanto a formação do estudante, assim como a produção do conhecimento e o impacto do curso na sociedade. Então, são políticas e ações
que já estavam em curso. Porém, essa comissão também identificou a necessidade de a gente avançar em alguns pontos, como a internacionalização. Para o nosso MP, isso é uma questão muito importante, é um dos pontos que a gente percebe como mais frágeis dentro do nosso curso, a capacidade de termos ações de internacionalização, né, de políticas, né, de aderir a políticas de internacionalização. Por outro lado, né, a gente tem muito, o nosso perfil é muito do impacto social, mas ainda precisamos avançar, né, em ações que aumentem ainda mais o impacto social do nosso curso, das nossas atividades, assim como a necessidade de avançar na formação de recursos humanos e na produção qualificada de conhecimento técnico e científico. Então, essa comissão, lá em 2019, quando discutiu, né, na reunião ampliada, ela, né, identificou esses pontos que a gente precisava avançar. E, a partir dessa reunião realizada, foi instituída, então, 2 comissões, uma para o acadêmico e uma para o profissional, e a coordenação do mestrado profissional, ela elaborou um plano de autoavaliação, que é um dos documentos que a gente mais tem como nossa base, né, como a nossa referência principal. Esse plano, ele identificou que algumas experiências já existem, como avaliação da aprendizagem do aluno, realizada por meio de relatórios de atividades discentes. Então, todo semestre, vocês vão ter que preencher um relatório das atividades que vocês estão realizando dentro do curso. Com certeza, né, vai chegar agora no final desse primeiro semestre, para vocês preencherem, para o orientador assinar, e esse relatório ele é encaminhado para um parecerista, para vocês serem acompanhados ao longo do desenvolvimento de todo o projeto, né, para sempre ser monitorado se o projeto está andando bem, se o aluno está tendo um bom desempenho, se está tendo alguma dificuldade, por aí vai. O exame de proeficiência também em língua estrangeira seria uma das formas de avaliar a aprendizagem, principalmente de, né, fomentar a internacionalização. A formação continuada dos docentes é uma outra experiência também que contribui com os processos de autoavaliação, com estímulo ao estágio pós-doutoral dos docentes, principalmente no exterior. Outra frente é a avaliação do desempenho do docente na sala de aula e como orientador. Então, vocês têm formulários no sistema do MinFMG que vocês vão responder ao final de cada semestre e que é importante que vocês preencham, né, para avaliar a disciplina, para avaliar o professor, para avaliar os conteúdos. E são realizadas, né, até então, vinham sendo realizadas reuniões ao final de cada semestre com os discentes para avaliar em discussões, né, de forma geral, os docentes, os orientadores e as disciplinas. E a gente pretende agora, fruto de algumas reflexões da Comissão de Autoavaliação, implantar um formulário de avaliação das disciplinas específico do mestrado profissional. A gente elaborou e vamos aplicar nesse semestre, a primeira vez na turma de vocês. Outras experiências avaliativas do programa, né, que foram mapeadas no plano de autoavaliação do mestrado profissional, são avaliações da qualidade das teses, dissertações, ações de acompanhamento dos egressos, né, após a titulação, oferta de atividades extracurriculares, por exemplo, professores visitantes. A gente recebeu muitos professores antes da pandemia, né? Nós recebemos muitos professores visitantes que vieram para o nosso curso discutir assuntos, né, e diversificar as temáticas que a gente atua, e as políticas tanto de inovação quanto de internacionalização. E aí, uma das iniciativas que a gente teve dentro da nossa instituição foi a aplicação de questionários pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, foram enviados em setembro de 2020, para que os discentes, né, que estivessem matriculados respondessem, e os docentes e técnicos que estavam também envolvidos com o curso respondessem. Então, a gente trouxe para vocês alguns resultados, né, dessa consulta que foi feita aos discentes. Foram as turmas que estavam matriculadas no momento, então é a turma 2018-2020 e a turma 2019-2021. Vocês não responderam, lógico, né? Esse questionário vocês ainda não tinham ingressado no curso, mas acredita-se que a Pró-Reitoria vai estabelecer um ciclo periódico, né? Utilizando esses questionários, ou então
nós mesmos, comissão de autoavaliação do MP, vamos avaliar se a gente vai aplicar esses questionários, né, periodicamente dentro do ciclo autoavaliativo. Então, só para caracterizar um pouco, para vocês conhecerem, né, os pares de vocês, a maioria dos discentes que responderam eram realmente pessoas graduadas na área de odontologia, né? A fonte de renda principal era de servidor público, mas também, né, era quase equilibrado profissionais liberais, autônomos. A gente realmente tem essa vocação de atrair muitos profissionais do serviço público de saúde, e a maior parte dos graduandos, né, era do ano de 2000 para frente. A graduação, né, o tempo de graduação. Aqui, para caracterizar, né, se a gente tem pessoas mais da nossa própria região ou de outros estados, né, até mesmo de outras regiões do país, e a maior parte, realmente, a procedência é de Belo Horizonte ou de municípios da região metropolitana. Então, aqui os resultados principais, o questionário ele realmente é longo, né? Ele é extenso, a gente não quis trazer todos os resultados, que ficaria muito maçante, cansativo, mas nós vamos disponibilizar para vocês esses resultados depois, para vocês consultarem. E a gente selecionou em verdinho aqui alguns que a gente achou que era mais importante apresentar. A principal delas é a pergunta que tenta identificar a identidade e vocação do programa. Então, a maior parte, né, a maior porcentagem respondeu que concordava ou concordava totalmente que a vocação principal do programa era de atuar em políticas públicas. Então, mais de 90% das pessoas que responderam falaram que o nosso programa de pensado profissional, né, a vocação dele era atuação em políticas públicas, a identidade principal dele. Também muitos concordaram, né? O questionário ele era estruturado assim: a pessoa tinha uma afirmação, a maioria das perguntas era dessa forma, tinha uma afirmação, e aí a pessoa respondia se ela concordava totalmente, concordava, não concordava nem discordava, ou discordava totalmente. Então, eram 5 opções de resposta, a gente agrupou os extremos aqui para apresentar o resultado, tá? Também a identidade de ter um caráter extensionista foi muito reconhecida, né? 75% respondeu que concordava, que a identidade tinha esse forte caráter extensionista. E a vocação principal, né, em termos de âmbito, assim, a maioria identificou como nacional. Aqui já era uma outra estrutura de pergunta, não era essa concordância ou discordância, eles marcavam, a pessoa podia marcar até mais de uma opção, né? Qual que era a vocação principal do programa de pós-graduação. E aí foi a frequência maior foi a nacional. Não, mentira, aqui não podia marcar 2, não, tá? A gente está confundindo com outra pergunta que tem lá na frente de inovação. Aqui a pessoa marcava a opção principal, tá? E por isso que a maior porcentagem foi realmente a vocação nacional. Então, a influência do nosso curso, né, é no país, e não se restringe à região, mas muito poucos que responderam acham que a gente tem alcance para além do Brasil, né, que a gente tem alcance internacional, uma porcentagem muito menor. Aqui, a gente tem as perguntas, os questionários, ele era dividido em alguns grupos de perguntas, que a Aline vai também comentar um pouquinho das dimensões mais para frente. Esse processo de formação, né, ele perguntava principalmente sobre a estrutura curricular. E a maior parte, cerca de 80%, concordou, né, que a estrutura curricular do curso é atual e era adequada à formação dos discentes. Também uma boa porcentagem concordou que a infraestrutura disponível no curso era adequada para realizar os projetos de pesquisa, né, que eles desenvolviam, e uma porcentagem um pouco menor, cerca de 60%, concordou que os projetos em que ele participava dentro do programa de pós-graduação estavam inseridos em grupos de pesquisa colaborativos, ou seja, né, pessoas, diferentes professores, diferentes alunos envolvidos, isso que a gente pensa como um grupo de pesquisa colaborativo. E
quase 90%, né, concordou que o atendimento oferecido pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação é satisfatório. Então, o atendimento, né, ofertado pelos funcionários, né, imagina aqui que na turma de vocês eu acho que o resultado seria mais ou menos semelhante ou maior do que isso, né, porque vocês estão sempre recorrendo ao Vitor aí, e ele é muito solícito. Nós temos a Valéria, a Luciene, Letícia, que também são excelentes funcionários. Então, a gente imagina que esse aspecto aqui é um item que é bem avaliado, né, dentro do programa. Um outro grupo, né, outra dimensão do questionário, perguntava sobre a inserção do programa de pós-graduação na sociedade. E as duas perguntas que a gente destacou para trazer o resultado é que 80% avaliou, né, concordou que dos projetos em que eles participavam existia oportunidade de envolvimento de ações voltadas para políticas públicas. Então, dentro do projeto que ele realizou, né, no curso, na dissertação dele, de alguma forma se envolveu com ações voltadas para políticas públicas. E cerca de 60% concordou que dos projetos que participava existiam demandas da sociedade de diversos agentes e setores, que é o que a gente sempre comenta, né? É muito importante no mestrado profissional que a gente tenha um projeto e principalmente um produto técnico que responda a uma demanda feita pela sociedade ou pelo serviço público. Isso é realmente a nossa essência, né? Alguma questão colocada pelo serviço público ou pela sociedade e diversos setores da sociedade, que a gente, com a nossa pesquisa e com a nossa produção técnica, a gente consiga solucionar ou, de alguma forma, responder, ajudar a colaborar na solução daquele problema ou daquela demanda. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, está interferindo um pouco aqui. Se alguém tiver com o microfone aberto e puder, nesse momento, ficar com ele fechado, acho que vai ficar melhor. Um outro grupo de perguntas do questionário trata do acolhimento e acompanhamento do discente feito pelo programa. Aqui não é mais na estrutura concordo, não concordo, né? As opções de resposta eram sim, não sei informar. Então, cerca de 60%, quase 70%, né, reconhecia que existiam ações de recepção dos discentes. Então, quando o discente chegava no curso, ele era recepcionado. E outra pergunta que a gente selecionou para apresentar o resultado foi a que falava se o programa tem política de acompanhamento do percurso acadêmico do discente, ou seja, a trajetória do discente ao longo do curso dele. E cerca de 75% falou que sim, que existe essa política. Tá? E também, cerca de 60%, aqui já na estrutura de concordo, não concordo, 60% concordaram que o programa acompanha o corpo discente de maneira satisfatória. Por fim, a gente tem sobre a política de inovação, que eu falei com você que a pessoa, né, poderia marcar várias opções, e aí foi perguntado se a pessoa, né, se o discente tinha conhecimento de que os projetos de dissertação do programa incluíam os tipos de inovação a seguir. E a maior parte deles falou que não sabia informar, né, cerca de 55%, e se dividiu entre inovação social, pedagógica, metodológica, científica. Então, o que mais, né, frequentemente foi sinalizado foi inovação social e inovação científica. Então, a gente realmente, na inovação tecnológica, a gente, na visão dos discentes, né, o nosso curso ainda não está tão avançado. E outro grupo de perguntas, outra dimensão do questionário, foi sobre o planejamento estratégico do programa de pós-graduação. Esse planejamento estratégico, ele é muito parecido com o que vocês, talvez, né, alguns de vocês utilizam no serviço, né? A gente tem metas, a gente tem objetivos estabelecidos para alcançar, e a gente tem que fazer esse planejamento a partir de uma avaliação, de um diagnóstico da situação. Então, o curso também tem isso, apesar de muitas vezes o discente não conhecer, né? E uma das perguntas dentro desse grupamento era se o programa ele seguia a melhor direção rumo à formação de mestres na área em que atua. Então, cerca de 60% falou que concordava que sim, né, que o curso
ele seguia rumo à melhor direção na formação dos mestres em odontologia e saúde pública. Bom, eu sei que são muitos resultados, né? Uma fala rápida, uma fala sucinta, mas é uma pincelada geral, né? E a gente vai tentar discutir alguma dúvida e abrir, né, para vocês comentarem alguma coisa ao final, porque a Aline agora vai apresentar para vocês o formulário que a gente elaborou para que vocês possam responder a partir desse momento que está aqui de sensibilização. Eu vou projetar para a Aline falar, porque ela está com um problema lá no computador, né, Aline? Então, Isso. eu saí aqui desse compartilhamento e agora eu vou selecionar a tela do formulário. Pronto. Tá. Primeiro, boa noite, né, a todos. Eu não falei antes com vocês. Eu acho que é o primeiro momento que eu estou tendo com a maioria dos alunos do mestrado profissional, né? Eu sou docente permanente do mestrado profissional, já tem uns 2 anos, né, Lolisa, que eu faço parte do mestrado, e é um prazer fazer parte dessa comissão, aprender e estar aqui nesse momento, né? É um momento novo para todos os programas de pós-graduação, realmente. Como comentado anteriormente, essa autoavaliação é algo recente que está sendo estimulada pela CAPES, né? Então, antes era somente uma avaliação externa. Então, a gente agora tem um papel central, né, de avaliar, rever sempre o que está sendo feito e propor novas mudanças, né, no que já está sendo feito. Isso já, pelo que a CAPES mostrou, isso já é adotado em vários outros países, e essa é uma forma adicional à avaliação externa que já acontece e vai continuar acontecendo, né? Então, a gente, como a Lolisa comentou, né, a gente já passou por algumas etapas e agora a gente vai avançar mais um pouco, né? Então, a gente quer saber o que vocês pensam, o que seria um curso ideal de mestrado profissional. A gente entende que vocês estão numa etapa inicial de curso, mas vocês têm a vivência de vocês, né? Os cursos que vocês fizeram, o que vocês consideram ideal em cada esfera. E a gente fez uma organização de dimensões que a gente considera importante avaliar, né, do que a gente considera interessante avaliar, e aí por isso que a gente construiu esse formulário, tá? Lembrando que o processo de autoavaliação, como foi falado antes, né, é a gente realmente, né, avaliar a si próprio, então avaliar o mestrado profissional. E aí a gente vai ter várias esferas, tanto os docentes, técnicos, vários atores, eles vão avaliar o curso, não somente vocês. Esse daí é só um recorte, né? Esse momento que a gente está tendo aqui é somente um recorte, tá? Então, fiquem à vontade. A primeira coisa que eu tenho para falar em relação ao preenchimento desse formulário é que vocês devem ficar totalmente à vontade para preencher, porque a gente quer realmente a visão de vocês, né? Do que vocês consideram interessante em cada dimensão. São várias dimensões, né? Então, a dimensão pessoal, organização do programa, estrutura física administrativa, produção científica técnica, egressos, inserção do programa e manutenção da qualidade. A Lolisa vai começar a mostrar. Então, logo então, né? Pode. Só no início, só lembrando, no início quando vocês entrarem pelo link, vai ter uma gama de perguntas que não é necessariamente voltada para o processo de autoavaliação do curso, que é a identificação de vocês. E esses dados são muito importantes para a gente. Então, a gente está aproveitando esse momento, né, para fazer essa autoavaliação e também coletar esses dados, para vocês não terem que ficar acessando vários formulários ao mesmo tempo, tá? Então, nome, sexo, e-mail, endereço, isso tudo vocês preenchem de maneira rápida. A gente fez um formulário achando que vocês não é algo que vai consumir muito tempo de vocês. Inclusive, tem um espaço lá, sobe um pouquinho, Luísa. Tem um espaço aqui que é para vocês incluírem o Work ID de vocês, tá? Eu acho que muitos não têm, então aproveitem esse momento para fazer esse cadastro, porque a maioria das revistas, se vocês... Eu não estou vendo a projeção, Luísa, do formulário. Saiu, né? Peraí, deixa eu voltar.
Sempre que vocês forem fazer a submissão de algum artigo, vai ser solicitado esse ORCID. Então, aproveita esse momento, já faz, e aí já fica guardado o número de vocês, tá? Pode descer. Então, a gente organizou da seguinte forma. Então, os dados acadêmicos profissionais, ano de graduação, a gente elencou aqui as principais faculdades, né, universidades, mas pode ser que a faculdade que você cursou, o seu curso não esteja aqui, não tem problema, é só fazer a procura no site do EMEC. Então, depois a ocupação profissional, enfim. Mas aqui chega o que a gente quer realmente, que são as dimensões para a autoavaliação do curso profissional, né? Então, como eu comentei antes, a gente tem várias dimensões. Então, a gente fez um recorte dessas dimensões e o que engloba cada dimensão dessa. Então, aqui, dimensão pessoal. O que a gente considera que faz parte da dimensão pessoal e que vocês devem considerar na reflexão de vocês, né? Então, a gente incluiu perfil dos discentes, perfil do docente, e aí vai titulação, experiência, né? Avaliação da coordenação, gestão do programa, acompanhamento, disponibilidade, dedicação, avaliação dos docentes pela didática, frequência, avaliação dos discentes, desempenho e interesse, relação professor-aluno, coordenação, perfil do pessoal de apoio técnico, no caso, a qualificação, experiência, entre outros, e avaliação do pessoal. E aqui também a gente colocou o egresso, o que vai ser, o que é importante a gente avaliar, a relação concluinte e evasão e a inserção profissional desses alunos. Então, a gente apresenta para vocês essa dimensão e embaixo a gente sempre coloca duas perguntas que vão se repetir ao longo das dimensões. Uma é, na sua opinião, quais desses aspectos listados na dimensão pessoal e barra egresso são mais importantes para o alcance da qualidade do curso? E, na sua opinião, há outro aspecto dessa dimensão que deveria ser considerado na autoavaliação e não consta nesta lista? Então, é um exercício realmente de pensar o que é que vocês consideram um curso de excelência, um curso de qualidade, tá? Então, a gente apresenta o que englobaria essa dimensão e a gente quer que vocês façam exercício. É realmente só isso? Ou tem algo a mais que não foi listado e que é importante a gente investigar, tá? Então, o exercício que a gente quer que vocês façam é isso. Sempre ler bem o que consta nesse quadro e propor um aprofundamento em alguma esfera que a gente não citou ali, tá? Ou então, não, olha, para mim tudo está citado, contempla 100%, e eu considero essa dimensão especialmente importante. Por que ela é especialmente importante, tá? Então, é esse exercício que a gente quer que vocês façam, realmente refletir o que seria um curso de qualidade para vocês, né? De acordo com a visão que vocês têm de curso de excelência. Desce para mim, um pouquinho para mim. A segunda dimensão é a organização do programa, tá? Então, a gente, nessa esfera aqui, nessa dimensão, a gente inclui os objetivos do programa, né? Se o programa tem uma estrutura organizacional, né, adequada, como é que está a grade curricular, a carga horária, vocês acham que é suficiente? Não, a questão das ementas, se está contemplando o objetivo do curso do mestrado profissional, né? Esse processo de seleção e de ingresso, vocês consideram algo importante a ser considerado? Né? Então, ponto a ponto, a gente quer que vocês façam essa reflexão e tragam sempre, na primeira pergunta, quais desses aspectos são mais importantes para o alcance da qualidade do curso e também o que não foi considerado aí em cima, tá? Então, é esse processo, né, Você quer complementar, Lolisa? Eu queria só comentar uma coisa, só para vocês terem a clareza, só reforçando, né, que a Aline está explicando, que não é o momento ainda de vocês avaliarem o curso nesses aspectos, tá? A gente não está querendo, nesse momento, que vocês falem, a disciplina tal é adequada, ou a disciplina tal não é adequada, ou tal coisa, né, tem que melhorar. Ainda não é o momento que a gente está fazendo a avaliação desses aspectos. A gente quer saber se avaliar esses aspectos são importantes para a gente poder saber se o curso é de qualidade. Então, só tem uma certa diferença e é importante a gente saber se isso ficou claro para vocês, né? A gente quer saber de vocês se, quando eu for avaliar a organização do programa,
eu listei uma série de aspectos dentro da organização do programa que eu vou avaliar. Qual desses para vocês é mais importante, né? Ou tem alguma coisa referente à organização do programa que não está aqui? Para quando chegar o momento de vocês avaliarem, a gente conseguir contemplar tudo que precisa ser avaliado. Tá? Não sei se eu me fiz entender, mas só para ficar bem explícito que não é ainda o momento de avaliar. Tá? Na verdade, vocês estão. A participação de vocês nesse momento é auxiliar a gente a aprimorar essas dimensões, quais serão os critérios que a gente vai avaliar, para mais para frente vocês realmente avaliarem. Vocês passaram pelo curso e falam, olha, não, acho que aqui poderia melhorar, essa disciplina teve tal deficiência, mas no momento é apontar para a gente, né, auxiliar a gente a construir esse instrumento de avaliação mesmo, né, que vai ser aplicada não somente ao curso, a vocês, alunos dessa turma, mas também aos outros alunos que virão ao longo dos anos, tá? Então, é para auxiliar a gente realmente a criar esse instrumento, né, do que tem que constar nele, tá? E aí tem a estrutura física administrativa, condições físicas da infraestrutura, salas de aula, laboratório, equipamentos, ambiente virtual de apoio à aprendizagem, materiais didáticos e recursos pedagógicos, recursos financeiros para a manutenção do programa, como convênios, parcerias, financiamento estatal, entre outros. Tá? Então, sempre a mesma pergunta, né? Quais vocês consideram os mais importantes e o que não foi contemplado, né? Que não foi considerado e você gostaria de pontuar. A outra dimensão é a produção científica e técnica, tanto a produção do docente quanto do discente. Então, se tem incentivo, relevância, publicações, e o trabalho de conclusão de curso, se tem relevância, a avaliação, o tempo para o desenvolvimento. Pode descer, Luísa. E a inserção do programa, né? Vocês avaliar como é que é a repercussão regional e nacional, a influência do programa em políticas públicas, tipificação da produção técnica, influência no serviço público. Oi. Eu posso perguntar agora ou pode? Nesses dois tópicos que você passou aí, a gente não vai poder falar nada, né? Porque a conclusão do curso a gente não teve ainda e nem acesso às áreas. Por exemplo, a gente só trabalhou online até agora. Então, a gente não vai poder avaliar. Reforçando, Carlos, vocês não estão avaliando nesse momento. Esse momento não é de avaliação. Uhum. Não é para você falar assim, a estrutura do curso é boa, as salas são adequadas, as salas são confortáveis, ou elas são suficientes. Esse não é o momento. O momento agora é de vocês olharem para a dimensão e para esses itens e pensarem assim, ó, quando eu avalio a estrutura do curso, é isso que eu preciso avaliar? Quando você lá na frente for avaliar, eu tenho que avaliar essa sala ou eu tenho que avaliar outra coisa? Mas ainda não é o momento de você fazer a avaliação em si, entendeu? Concordo com você. Vários itens aqui, vocês não têm ainda conhecimento, né? Uhum. Se Deus quiser e o Covid permitir, nós estaremos lá avaliando no próximo semestre. Sim. Tá? Mas isso é muito importante, essa dúvida, porque é difícil essa clareza, porque a tendência que a gente tem quando a gente olha é de já querer avaliar esses aspectos. E não é esse o momento ainda. Tá? Isso mesmo. Aí, pode descer, Olisa, um pouco. E aí tem a questão da inserção, que eu já li. E eu acho que tem mais uma dimensão, que é a manutenção da qualidade. Como vai ser essa manutenção da avaliação periódica, discussão e utilização dos resultados para definição de ações de melhoria, né? Como é que vocês consideram que tem que ser feita essa avaliação constante, né? Como seria o ideal de aplicação desses instrumentos de avaliação, né? Da qualidade do curso. Então, para você, Carlos, olha, vamos dizer que você pense assim, olha, não tem necessidade de avaliar todo ano, eu acho que um curso de qualidade avalia a cada 4 anos, ou, entendeu? Assim, você vai propor o que você considera ideal,
né? E como a gente poderia ser feita essas discussões. Então, na verdade, auxiliando a gente a criar um instrumento, tá? Então, assim, basicamente é reflexão, né? Reflexão vocês tentarem se basear no que vocês têm como algo ideal, um curso ideal, né? Baseado nas suas vivências. E é isso que a gente, essa participação que a gente precisa agora, nesse momento, né, Luísa? Isso mesmo. E no final a gente deixou rápido, assim, breve, né, uma pergunta sobre a avaliação do seminário de hoje, né? Uma das coisas eu sei que é a gente ter mais tempo para discutir, né? E esse é o nosso intuito nas próximas vezes. É porque realmente a gente não queria fazer nada muito longo, demorado, né? Tomara que a gente consiga ter um evento presencial da próxima vez, né? Que tem mais calor humano, é muito melhor para todo mundo interagir, dá espaço para todo mundo falar, né? Isso. Mas eu acho que a gente tem assim, uns 3 minutinhos, talvez, para nossa tolerância aqui, se alguém quiser manifestar alguma coisa específica, principalmente Fernanda e Ian, que estão conosco na comissão, que a gente não deu espaço para eles, né, se manifestarem, quiserem comentar como é que está sendo a participação, né, de vocês, que vocês estão vivenciando. Se alguém quiser comentar. Não sei se o Adriano conseguiu. E agora deu o áudio. Que bom que o Adriano conseguiu entrar. Eu estava preocupado, que ele estava falando que ele não estava conseguindo, ele está aqui com a gente. Que bom. Pode falar, Fernanda. Então, está sendo muito interessante participar da comissão, né? É um trabalho muito interessante mesmo. E vai ajudar demais, né? Melhorar o programa mesmo. Por isso que é tão importante, né? A participação de todo mundo, respondendo os questionários. Né? Muitas vezes a gente tem algumas questões, algumas sugestões, mas quando vem a hora da gente poder ajudar a melhorar, às vezes a gente não tem tempo, aquela correria. Então, se todo mundo puder responder o questionário, eu acho que vai ser muito, muito importante para nós, né? Para a melhoria do programa mesmo. Isso. E ao final do semestre também, né, é sempre uma dificuldade a gente ter adesão dos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, respondendo, né, a avaliação, tanto lá no MinUFMG, quanto outras avaliações que a gente às vezes faz das disciplinas. Então, assim, é muito importante, né? Infelizmente, os questionários online, a gente está realmente saturado dessa metodologia, todo mundo muito cansado, né? Mas a gente, né, assim, não está vendo outras formas, né? A gente fica sem muita alternativa, às vezes, para conseguir colher os dados e informação de todo mundo. Então, é a forma realmente mais ágil, mais prática, mas realmente, às vezes, é cansativo. Por isso que a gente fez todo um esforço, né, Aline, na reunião que a gente fez da comissão para pensar esse formulário, a gente estava pensando várias perguntas, a gente falou, gente, vai ficar muito chato, eles não vão responder. Vai ficar longo. Vai ficar longo, cansativo. Aí a gente enxugou bastante para realmente extrair aquilo que a gente achou que era mais importante, né, que era essencial. E frisando muito isso, quando vocês lerem as perguntas, que vocês avaliarem as dimensões, não pensem nesse momento agora de falar o que é bom, o que é ruim. Né? O momento agora é de vocês sinalizarem para nós se aqueles aspectos devem ser avaliados, se aquilo é importante quando eu for avaliar o curso. Né? O momento de falar se é bom, se é ruim, se é satisfatório ou não, ainda vai chegar. Tá? Isso. Só lembrando que a gente, assim, o quanto antes vocês devolverem preencherem esse formulário, melhor, tá? Então, acho que a Luísa, você já enviou? Na verdade, eu quero dar um prazo. Eu vou colocar o link aqui, vou mandar lá no grupo também do WhatsApp. Eu quero um prazo, vou estabelecer um prazo, conversando um combinado até dia 31 de janeiro. Eu acho que a gente consegue. Não é nada muito demorado para ser respondido e a gente podia tentar trabalhar com esse prazo a princípio, né? Ou no mais tardar até depois da semana
eu sei que vocês estão meio atarefados, né, com as atividades, de repente a gente pode combinar na semana depois, né, da semana do mestrado, talvez fique mais viável, né? Eu vou olhar direitinho as datas para dar um prazozinho além da semana, né? Lembrei aqui agora que vocês têm aula dia 7 e está cheio de coisa para fazer. Então, eu vou pensar uma data para poder se fazerem com calma, tá? Para não fazer afobado, para não ser mais uma obrigação, né? Não pode ser visto assim, né? É um momento de vocês participarem, de vocês contribuírem, tá bom? Bom, a gente já deu 10 minutos a mais da nossa previsão. Alguém quer muito comentar alguma coisa? A gente pode encerrar. Tá tranquilo? Só um ponto. Se surgir qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Ian, que ele encaminha a mensagem para a gente, tá? E a gente responde vocês, porque pode, né, acontecer. Fiquem à vontade. Exatamente. Tá? O Fernando e Ian são nossa ponte, né, com vocês. Sim. E aí vocês podem acioná-los, né, sobre o formulário, qualquer dúvida, a gente vai conversando. A gente tem o grupo também no WhatsApp, tem aqui o Teams, tá? Para a gente estar sempre em contato. Então, eu vou finalizar, vou encerrar a gravação aqui, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado, né? Vocês aqui hoje não foram primordiais para a gente poder, né, conseguir iniciar esse processo, tá? E mais uma vez agradecer à comissão, né, meus parceiros lá na comissão, a Aline, Denise, Fernanda e Ian, né?